Super Xandão Forever. Salve, rapaziada. Rapaziada, o Super Xandão tá fechadão com o Rei dos Coins aí. Rapaziada que tiver a fim de comprar diamante no Free Fire, RP no LoL, Tibia Coins, qualquer gift card aí pra qualquer jogo online que você estiver jogando, entre em contato lá, que ele é o melhor de todos. E tá fechadão com o Super Xandão, tá ligado? Tamo junto, esse é o primeiro recado. Dale. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own. E agora a gente vai estrear aqui o segundo quadro não, a gente vai estrear aqui o segundo episódio do quadro Rompendo a Matrix, tá ligado? Xandão pediu pra vocês separarem algumas perguntas lá no Instagram, já foram separadas, a gente vai estar aí analisando o que vocês mandaram pro Temorais da Terra, qual que é a duvidazinha que vocês têm aí, bora. Primeira pergunta do Maromba Brisado. Quais dificuldades na vida te fizeram mais forte? Salve, Super Xandão. Salve, Maromba Brisado brabíssimo, tamo junto, irmão. Diga-se de passagem, aquela música que você fez lá do Xandão ficou muito louca. Dificuldade na vida? Irmão, eu sempre tive assim... A maior dificuldade que eu sempre tive na minha vida foi a maneira como eu convivia perto das pessoas ao meu redor. Eu sempre percebia que quando as pessoas queriam fazer um determinado tipo de coisa, aquilo que as atraía não me atraía, entendeu? Eu sempre me sentia um cara assim, fora da casinha, entendeu? Fora do centro, né? Fora da manada, tá entendendo? Fora da curva, como eu costumo dizer nas streams. E isso pra mim sempre foi muito difícil. Por quê? Porque por um tempo eu passei a acreditar que o problema estava em mim, na maneira como eu me sentia diante das coisas que aconteciam em sociedade, né? E por coisas que acontecem em sociedade eu englobo tudo mesmo que o ser humano pratica hoje em dia, qualquer coisa, né? Qualquer atividade em grupo que seja realizada. Então, por ser um cara que sempre pensou muito diferente da maioria das pessoas, por ser um cara que sempre tomava atitudes muito diferentes da maioria das pessoas, eu passei por certa dificuldade nesse sentido, entende? Ficava remoendo na minha cabeça se o problema estava em mim, o que eu precisava mudar para poder me adaptar às pessoas. Quando na verdade, depois de um tempo, eu percebi que era o contrário. Na verdade, eu deveria mesmo era continuar trilhando o meu próprio caminho, porque se eu deixasse de ser a pessoa que eu era para tentar me enquadrar num determinado grupo específico de pessoas, aí sim eu estaria regredindo, eu estaria sendo uma pessoa que não sou, que não condiz com aquilo que eu sinto dentro de mim. Então, isso por si só foi assim a maior dificuldade que eu tive e continuo tendo até hoje, né? Só que hoje não é mais uma dificuldade, porque isso é coisa do passado. Hoje eu já tenho bem centralizado na minha cabeça quem sou eu, na minha essência, o que eu gosto de fazer na minha vida. A filosofia de vida que eu tenho também, ela é muito minha, entende? A maneira como eu interpreto a realidade é minha também. E não tem problema nenhum, assim, eu converso com as pessoas, tenho minhas amizades, tudo, né? Tenho amigos que pensam diferente Xandão, não tem problema nenhum também, é até melhor, a gente troca ideia aí e consegue agregar um pro outro, entende? Então assim, eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, muita gente vem me falar que elas têm um problema parecido com o meu, elas são pessoas diferentes das demais, só que as pessoas, em vez delas optarem por trilharem o caminho delas, elas acabam optando por trilhar o caminho das pessoas, que as outras pessoas estão trilhando, entendeu? Isso daí é um problema muito grave. Eu tenho certeza que o ser humano que faz isso, ou seja, que abre mão de ser quem ele é, de trilhar o próprio caminho dele e trilha o caminho de outras pessoas só para se enquadrar num determinado grupo, né, específico, esse ser humano ele perde sua essência. O ser humano que não tem essência, ele não consegue trilhar o seu caminho de campeão. E se ele não trilha o seu caminho de campeão, ele sucumbe, entendeu? Então essa daí foi, né, uma das dificuldades aí que o Xandão teve na vida. Segunda pergunta é do João Cameto. Xandão, como faço para perder o medo de errar? Para perder o medo de errar? Irmão, o medo, ele faz parte do ser humano, ele é um sentimento que você sempre vai ter na sua vida, ele é muito importante. A pessoa que não tem medo, ela acaba sendo uma pessoa que comete muitos erros absurdos, quando na verdade, se ela sentisse medo, um certo receio de realizar determinada ação, consequentemente ela teria usado melhor o raciocínio dela e consequentemente ela conseguiria ter buscado uma melhor maneira de resolver o problema. Então, o problema não é sentir medo. O que você não pode é ser dominado pelo medo. Você tem que entender que o medo, ele é uma sensação inerente ao ser humano, ele está ligado ao ser humano, e é um mecanismo de defesa que te aponta uma determinada situação onde você está desfavorável. Mas isso não quer dizer que você não possa enfrentar a situação. Entende o que o Xandão quer dizer?
Então, assim, eu quando me deparo com uma situação, algo assim que me dá medo, eu vejo o medo como mais um incentivo para eu ir até lá, encontrar uma maneira de ultrapassar aquele obstáculo, tá entendendo? Eu acho que você, como ser humano, todas as pessoas, elas devem ser destemidas, entende? Porque sempre há progresso depois do medo. Quando você vence o medo relacionado a qualquer coisa que você tenha na sua vida, né? Eu englobo qualquer coisa, né? Qualquer tipo de medo que seja. Quando você consegue vencê-lo, ou seja, vencer esse medo, você consequentemente, 100% das vezes eu posso dizer, você consegue evoluir com ele, você consegue ter um aprendizado. Então isso por si só já é um baita de um incentivo para você poder conseguir ultrapassar esse obstáculo que te causa esse medo, entende? Isso daí é uma questão de mindset, é tudo ser humano, e hoje em dia também é até engraçado, porque a maioria dos problemas que as pessoas têm hoje, eu poderia dizer que 98% dos problemas que as pessoas têm hoje em dia é psicológico, é questão de mindset. As pessoas, elas estão fracas, não só mentalmente, mas sim espiritualmente. Uma pessoa que é forte espiritualmente falando, ela compreende qual que é o significado maior por detrás das coisas, ela compreende qual que é o significado de sentir medo, como eu estou te falando aqui agora, qual que é o significado, e como ultrapassá-lo, entendeu? Como poder passar por cima desse medo e conseguir ganhar um aprendizado, conseguir evoluir, entendeu? Então tudo é uma questão de perspectiva. O ser humano precisa hoje trabalhar mais essa parte interior dele, tentar entender o porquê das coisas, o porquê dele sentir certas coisas e como vencer isso e transformar isso numa potência a seu favor. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira. Tudo isso que eu tô falando para você serve como incentivo para mim, para eu poder vencer os obstáculos aí que aparecem, né, na minha vida. A próxima pergunta é do Daniel_BS. Xandão, você usa manipulados? Sim, irmão, valeu pela pergunta. Eu uso vários manipulados. Depois que eu consegui o patrocínio da Miligrama, tudo ficou muito melhor. Esses manipulados, eles realmente agregam demais. Eu ainda não tinha essa percepção da diferença absurda que os manipulados fazem, né? Na maneira como você consegue realizar os seus treinos depois de consumi-los, né? Inclusive, o melhor de todos, que eu sempre vivo mostrando para vocês lá no Instagram, não é nem questão de ser melhor, o melhor de todos ou pior. Não há um melhor ou um pior. Cada um tem sua função. Cada um serve para aquilo em específico, entende? Todos eles vão agregar coisas boas para você. E eu queria aqui, de novo, né, ressaltar um específico, o manipulado que tomo, que esse daqui fez uma diferença absurda, foi o que eu mais, assim, gostei, que, né, achei realmente uma explosão. É o Texto Extreme. Esse manipulado aqui, eu tô sempre mostrando ele lá no meu Instagram pra rapaziada. Por que eu mostro ele? Em primeiro lugar, porque depois que eu comecei a tomar, e num período aí mais ou menos de 2 meses, eu vi uma diferença absurda. Em segundo, por quê? Pra rapaziada aí que é natural, cara, esse manipulado cai como uma luva. Ele vai melhorar a sua libido, ele vai melhorar o volume de testosterona no seu corpo, e isso daí vai ser tudo transformado em potência. Na hora de treinar você vai ter mais força, consequentemente, se você dá um treino com mais força, você levanta mais peso, você debilita mais o seu corpo. Se você debilita mais o seu corpo vai pedir por mais nutrientes. Se você se alimenta melhor, consequentemente você vai estar cansado do treino bom que você deu, você vai dormir melhor, e aí no outro dia, sabe qual que é o resultado? Hipertrofia. É tudo um processo, entendeu? Então, essa questão aqui do Texto Extreme, ele entra como uma luva nisso que eu estou falando para vocês, ele vai colocar uma potência enorme no treino de vocês, e se depois de 2 meses vocês tomarem isso daqui, vocês não sentirem diferença, vocês podem vir xingar o Xandão. Você tá ligado? Quando o Xandão passa o negócio pra vocês, o papo é reto, é sem curva, é porque é bom, tá ligado? Não vou ficar vindo aqui pra passar coisa ruim pra vocês, né? Não faz o perfil do último herói da Terra. Então, pra rapaziada que tá afim de se interessar aí, vale a pena. Entre no site da Miligrama lá, cupom SUPERXANDÃO, vocês vão estar ganhando 10% de desconto. Tem o Texto Extreme, tem vários outros manipulados que eu mostro pra vocês no meu Instagram lá, que são ótimos, que vai agregar muitas coisas boas pra vocês aí, no que concerne ao treino e outras coisas aí nas suas atividades diárias. E é só vocês entrarem lá e conferir. E pra rapaziada também aí que gosta dos joguinhos online aí, também quiserem comprar as moedinhas virtuais, Rei dos Coins aí, fechadão com o Super Xandão. Tem moeda do Free Fire, que são os diamantes, tem o Tibia Coins pra rapaziada aí tibiana, os tibianos raiz, né? Inclusive o Xandão tava até a fim de voltar a jogar, mas acabou que eu não voltei, realmente, né? Tem RP no LoL também, toda essa parada aí pra vocês estarem comprando. Fechou? Tudo nosso. Bora pra próxima. Bora. Leonardo Pellinson. Xandão, existe alguma desvantagem na musculação? Não, eu já posso dizer para você de antemão que não existem desvantagens em praticar a musculação, porque hoje em dia, se não me engano, é até considerado o melhor exercício físico, né, que o ser humano pode praticar.
Mas eu tava pensando em outras coisas, assim, tipo, em relação à contusão, né? Pessoas que acabam se machucando, treinando, mas aí já não entra no mérito da musculação, e sim da pessoa, né? Muitas pessoas se machucam por falta de conhecimento e não por culpa do esporte em si, né? Então, não. Eu diria pra você que não. Pelo contrário, na minha trajetória dentro da musculação, eu nunca tive desvantagens em praticá-la. Pelo contrário, eu sempre consegui fortalecer muito o meu interior, em primeiro lugar, que eu falo pra vocês. A musculação, ela não fortalece, em primeiro lugar, o seu corpo. Quem treina visando o fortalecimento do corpo, tudo bem, vai ter o seu progresso no seu corpo. Querendo ou não, você vai lá, você vai puxar ferro, vai se alimentar bem, você vai ter o progresso físico. Sem dúvidas, isso é um fato. Mas essa pessoa que pratica musculação só por causa disso, para ostentar um corpo, para evoluir só a parte física, isso é muito superficial. Xandão já é o contrário. Eu gostei da musculação porque ela mexeu muito com o meu interior. Ela ajudou a eu blindar a minha alma, entende? Ela ajuda a blindar o seu mindset também. Percebe? A sua mentalidade. Ela fortalece tudo. Tudo que existe de bom dentro do ser humano, a musculação chega agregando demais nesse ponto de vista, entendeu? E, consequentemente, o físico, né? Então, não vejo desvantagens nenhuma em praticar musculação. A desvantagem só que poderia existir é a falta de conhecimento, mas aí, como eu disse, isso não entra no mérito da musculação em si. Não é a musculação que causa mal para o ser humano, né? É o ser humano com falta de conhecimento que causa mal para si mesmo. Lendas de garagem. Fala, Xandão Mito. Você liga para a opinião alheia sobre como você é ou sobre o que você faz? Salve, campeão. Tamo junto. Valeu pela pergunta aí. Não! Vocês já devem ter percebido que assim, Xandão é bem dane-se, né? Como eu disse já várias vezes nas minhas streams para vocês, e até coloco isso como forma de motivação, né? Porque eu sempre me senti bem agindo dessa maneira, ou seja, agindo da minha própria maneira, seguindo o meu próprio caminho, né? Trilhando meu caminho de campeão, através das minhas ideias, da minha maneira de enfrentar os obstáculos. Então, nunca tive problema com isso. Aqui onde eu moro, especificamente falando, como a cidade é pequena, as pessoas se conhecem, né? Mesmo que você não seja amiga de uma pessoa, essa pessoa ela acaba sabendo da sua vida, porque como a cidade é pequena, existe muita fofoca, as pessoas acabam sabendo das coisas, né? E sabendo entre aspas, né? Muito do que as pessoas falam não é porque elas sabem, elas só saem falando um monte de abobrinha, né? Mas enfim, as pessoas sempre viram o Xandão assim, talvez como um louco, né? Por conta das atitudes que eu tomei durante a minha vida. Por exemplo, enquanto os caras estavam sentados, sei lá, numa calçada ali fumando narguilé, fazendo esse tipo de coisa, bebendo, curtindo festa, né, tomando essas balas, essas merdas hoje em dia aí que o pessoal gosta, e passava o Xandão do outro lado da calçada fazendo aeróbico com meu fone de ouvido, focado, nem olhava pro lado, as pessoas me chamavam de louco por conta disso, entendeu? Quando eu falo, por exemplo, sobre assuntos como terra plana, as pessoas também taxam de louco, né? E como eu falo pra vocês, qual que é o problema? O problema é que essas pessoas, quando elas taxam o Xandão de louco, elas não estão preocupadas em contribuir com uma crítica construtiva para a pessoa. Não, elas estão apenas criticando de maneira superficial e rasa, né? Para poder melhorar o ego delas. Porque, na verdade, elas se sentem más com elas mesmas, entendem? Diante das atitudes ruins que elas tomam na vida delas. Aí quando elas veem uma pessoa que foge do centro, uma pessoa fora da curva, que toma outro tipo de atitude, elas estranham. E aí elas se sentem diferentes, sabe? Elas talvez se sintam até mal, né? E aí elas acabam apelando para esse tipo de insulto, né? Como tá achando de louco, né? Por conta de ideia A ou B, ou por conta de uma atitude X ou Y. Existe tudo isso hoje em dia. As pessoas, elas têm um preconceito estabelecido sobre tudo, né? Então, é complicado. Então, nunca liguei pra nada disso. Se eu tivesse ligado pra esse tipo de coisa, se eu fosse um cara que me preocupasse com a opinião alheia, eu pertenceria, a maioria das pessoas, aos grupos que existem hoje em dia, né? Cada grupinho hoje em dia gosta de fazer uma coisinha ali, essas coisinhas idiotas, ridículas que existem hoje aí, pra tentar, né, entreter o ser humano, né? Coisas que, do meu ponto de vista, são perda de tempo. Entendeu? Então, não faço parte do grupo, né? Eu tenho um círculo de amizades, assim, bem restrito. Pouquíssimas pessoas chamo de amigo, né? E eu gosto de curtir com essas pessoas que somam na minha vida e que eu também consigo, né, graças a Deus, somar na vida delas também, entendeu? É assim que funciona o Xandão. Próxima pergunta é do Caio Wender. Como faço para ter uma autoestima igual a sua, Super Xandão? Autoestima... Irmão, a autoestima, ela é consequência de uma pessoa que é bem resolvida dentro de si.
a autoestima ela é consequência de uma pessoa que vive a vida de maneira intuitiva. A maior arma que existe dentro do ser humano, e as pessoas elas não sabem disso hoje em dia, a maioria não entendeu, não percebeu isso ainda, porque o ser humano está muito decaído para poder ter esse tipo de sensação. A maior arma do ser humano é a intuição. Uma pessoa que vive uma vida intuitiva, essa pessoa sim consegue elevar a sua autoestima. E por que ela consegue elevar a sua autoestima? Porque quando ela segue aquilo que está no coração dela, ela simplesmente para de se importar com coisas triviais, coisas que viriam para a vida dela. Tudo é energia, tudo funciona na base de energia nesse universo. As pessoas sugariam essas coisas triviais para a vida delas e aí, pouco a pouco, elas sofreriam a longo prazo, né? Com N problemas que existem hoje em dia aí. Nós vemos pessoas aí com vários problemas relacionados à ansiedade, depressão, tudo isso fruto de uma pessoa que não busca pelo autodesenvolvimento, não trilha o seu caminho de campeão. Eu já falei para vocês aqui o seguinte, o caminho de campeão, trilhar um caminho de campeão, Xandão quer dizer com isso que a pessoa tem que buscar pelo autodesenvolvimento. E o autodesenvolvimento está diretamente ligado à intuição do ser humano. Quando o ser humano é intuitivo, a vida dele flui, o espírito dele flui, ele sai para fora, você consegue aproveitar as coisas boas da vida. São as sensações, as pequenas sensações nos seus dias, coisas que realmente vão preenchê-lo por dentro, percebe? Essa pessoa, perceba, esse tanto de coisa boa que eu estou falando para você, você sentindo isso dentro de você, é inevitável, é uma consequência que a sua autoestima seja boa. Consequentemente, você vai abraçar a vida de outra maneira, você vai interpretá-la de uma maneira melhor. Olha o Cuco, dá uma olhada no Cuco de novo aí, acabando com o vídeo do Xandão. Você vai interpretar a sua vida de uma maneira melhor, você vai buscar por bons hábitos, porque você vai passar a perceber que, por ser uma pessoa intuitiva, dentro de você existe uma ânsia, uma vontade muito grande de evoluir. Consequentemente, a autoestima também evolui, entendeu? Tudo é um processo, tudo é a maneira como você interpreta as coisas. Mas para você fazer uma boa interpretação da realidade à sua volta, primeiro você tem que ser um ser humano muito bom, muito bem resolvido dentro de si. Essa é a chave. Assim, eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, essa é a chave de tudo. Anildo Souza, qual o seu objetivo para o seu corpo? Isso é meio que indefinido, né? Inclusive eu até converso com o Lucão bastante a respeito desse negócio de corpo e tal, né? Assim, no momento atual o Xandão tá com 94 quilos, né? Eu tô buscando subir o meu peso sempre. Só que eu não sei até que ponto isso vai ser vantajoso pra mim ou não. Eu sou um cara assim, muito de me olhar no espelho, entendeu? Quando eu me olho no espelho e eu analiso o meu corpo e não gosto de alguma coisa que eu vejo que tá faltando, assim, relacionado, sei lá, seja qualquer grupamento muscular, alguma coisa que eu vejo que eu posso melhorar, eu quero ir lá e quero melhorar isso, entendeu? Eu quero fazer de tudo pra poder evoluir. Mas, por exemplo, pra minha altura, se eu colocasse, vamos supor, 100 quilos nessa carcaça aqui, eu já não sei como eu me sentiria. O meu peso máximo que eu consegui chegar uma vez foi 96 ou 97 quilos. E eu me senti mal pesando tudo isso. Eu senti claramente um peso absurdo no meu corpo. Para fazer aeróbio já era difícil, para fazer outras coisas já era mais difícil, entendeu? Então, assim, tem que ver até que ponto isso é vantajoso. Eu não sei se no futuro eu poderia ir abrir uma janela de oportunidade na minha vida e subir num palco, por exemplo. Então, Xandão, já vou emendar com a próxima, você já responde junto. Ó. Emenda aí. O Wills pretende... Não, desculpa, o nome é Wills, corrija aí, editor. Wills, pretende participar de algum campeonato de musculação? Exatamente onde o Xandão ia chegar agora, né? O ponto que ia chegar. Então, eu não sei se na minha vida eu terei essa oportunidade de participar de um campeonato. Eu tenho certeza que se eu tivesse oportunidade, tivesse condições para tal, eu faria. Porque eu amo isso, eu gosto do esporte, né? Eu acho que deve ser incrível a trajetória de um cara que se prepara para subir num palco e mostrar o melhor físico da vida dele. Então faria, sem dúvidas. Mas aí que tá, eu não sei se eu estaria disposto também, ao mesmo tempo, em correr certos riscos no meu corpo, né? Porque quando a gente fala de esporte, fisiculturismo ou qualquer outro esporte hoje em dia, do ponto de vista de performance, a gente sabe que a saúde ela é meio que anulada, né? Ou você busca performance ou você busca qualidade de vida, entendeu? Então é meio complicada essa situação. Então eu não sei dizer pra você até onde eu quero evoluir o meu físico exatamente. Eu sempre imaginei assim que tipo 95 quilos bem condicionado era um peso ótimo, perfeito. Eu sempre me imaginei assim com 95 quilos,
bem condicionado mesmo, entendeu? Eu acho que ali eu vou conseguir ter o condicionamento perfeito que eu sempre quis. Porém, para chegar em 95 quilos, bem condicionado, primeiro eu preciso subir um pouco mais o peso, chegar lá perto dos 100 quilos, ou talvez chegar nos 100 quilos, para depois vir dando uma ajustada e conseguir deixar o corpo bem encaixado, entende? É tudo um processo, as coisas não acontecem da noite pro dia. Se você quer ter um corpo pesando 95 quilos, com uma qualidade muscular boa, legal, você precisa percorrer toda uma trajetória, e é difícil, né? Então assim, eu vou vivendo, vou aprendendo, vou aplicando conhecimentos novos em relação ao meu corpo, e tudo que eu vejo que faz uma diferença boa pra mim, que me ajuda a evoluir, a chegar próximo daquele corpo que eu meio que almejo assim na minha ideia, né? Eu vou aplicando, entendeu? E vou vivendo dia após dia, vendo, hoje, sei lá, hoje eu preciso aumentar mais a comida porque eu preciso melhorar isso daqui, eu tô precisando puxar um pouco mais de peso, aumenta a comida. Chega num determinado momento que meu peso sobe demais, eu vejo, agora eu preciso diminuir um pouco, eu preciso ganhar um pouco mais de qualidade, entendeu? As coisas vão oscilando, assim, nesse sentido, né? E é isso. A próxima é do ADM Ludinho. Você acredita em Deus? Sem dúvida. Xandão... né? Eu não tenho dúvida, inclusive eu falo isso até nas minhas streams, né? As pessoas já perguntaram muitas vezes nas lives, né? O que eu acho a respeito disso, né? Do Criador, né? Acredito, sem dúvidas, eu não tenho dúvidas da existência de um Criador dos céus e da terra, que está olhando por todos nós aqui, e eu também não tenho dúvida de que Ele vai recrutar os campeões da terra no final dos tempos, irá levá-los pro paraíso dos campeões, tá ligado? E o Xandão é um braço aí da vontade divina, é uma força em potência aí que vai ajudá-lo a realizar esse ato, tá ligado? A gente vai reunir aí a legião dos campeões e vamos pra vida verdadeira, porque essa vida aqui, esse mundo, é uma farsa. Gilberto Povoar. Mata quantos demônios por segundo? Por segundo, na noitada, quando o Xandão tá no modo super, puta que pariu, irmão. Fala pra você, vai uns 50, viu? Cara, eu tô batendo meus recordes. Cada madrugada que o Xandão vai, tá na casa das centenas de demônios já aniquilados. Mas também já não tá dando mais graça, né? O tio Lúcifer já percebeu que não vai dar pra ele, né? Essa lutinha aí no final dos tempos já tá garantida já. Então, Xandão, vamos pra última pergunta aí que o vídeo já tá com um tempo bom. Bora. Como faço pra esquecer a morena? Pelo amor de Deus, né, irmão? Cara, assim, você tem que entender que na vida existe uma trajetória. A sua vida, ela tá programada para acontecer de uma determinada forma. Quando você trilha o seu caminho de campeão e você inevitavelmente conhece pessoas, se relaciona com essas pessoas e chega num determinado momento que essas pessoas deixam você, ou você acaba tendo que deixar essas pessoas para trás, você precisa entender que isso é progresso. Eu vou tentar falar de uma outra maneira. Se você é uma pessoa que vibra numa determinada frequência, digamos que você, como ser humano em potência, vibra na frequência aqui. Você está aqui. A outra pessoa que estava com você, ela vibra numa frequência inferior à sua, ela está aqui. Chega num determinado momento que isso aqui não vai dar certo. Percebe? Quando você coloca na balança, você vê que se você ficar ao lado da outra pessoa, você vai ter que diminuir a sua frequência para poder se estabelecer ao lado dessa pessoa. Diminuir a sua frequência implica em prejuízos brutais para a sua saúde mental e espiritual. E isso a longo prazo vai te causar sérios danos. A pessoa que é menos desenvolvida, interiormente falando, do que você, ela nunca vai aumentar o nível para trilhar ao seu lado. É o contrário. Se você quer ficar com essa pessoa, você que vai ter que descer de nível. E se você optar por isso, você vai regredir em vez de progredir. Então, irmão, qual que é o mindset? Qual que é a grande sacada? Quando as pessoas passam por um período de término de relacionamento, elas precisam entender que, por mais que elas se sintam tristes, isso é natural, a tristeza também é um sentimento inerente ligado à alma do ser humano, não tem problema nenhum em você se sentir triste, afinal de contas, você passou anos, né, ou talvez um pouco menos de tempo com essa pessoa, então é natural que você se sinta triste, mas você nunca pode esquecer que você está progredindo. Entende? Porque as coisas acontecem como devem acontecer. Se não deu certo entre você e essa pessoa, significa que essa pessoa não estava preparada para trilhar ao seu lado, como campeã da Terra. Ou pode significar que você também não merecia estar ao lado dela. Tá entendendo? Por essa questão das frequências, a maneira como vocês vibram. Então, qual que é a ideia de tudo? Se não deu certo, trilhe seu caminho de campeão, aproveite o momento sozinho, porque é quando você está sozinho que você evolui mais, você consegue contribuir, agregar muito mais coisas boas para você enquanto você está sozinho, porque estando sozinho,
você consegue ficar mais focado, mais centralizado numa determinada linha de raciocínio, sem nenhum tipo de variável que acabe te jogando para um lado ou para o outro, entende? Você não sai do seu caminho. Você vai focar em alguma coisa e vai conseguir evoluir muito com isso. Até que vai chegar um dia que você vai ter maturidade suficiente, vai ser aí um alfa, tá ligado? Estilo Super Xandão. E aí, talvez, apareça uma pessoa ideal para ficar ao seu lado, entende? Uma pessoa que seja evoluída como você, percebe? Então, o ser humano hoje, ele precisa entender que, para ele poder ficar bem com uma outra pessoa, em primeiro lugar, ele precisa estar bem consigo mesmo, entende? E a outra pessoa também precisa estar bem com ela mesma, para poder as coisas aí fluírem de acordo, né? Então, tudo é um processo, amigão. Não fique chateado, apenas trilhe seu caminho, que mais cedo ou mais tarde, tudo se encaixa. Tudo faz parte do jogo. Dale. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o segundo episódio aí do Rompendo a Matrix com o último herói da Terra, Super Xandão brabíssimo. Queria agradecer a todo mundo aí que participou, que enviaram as perguntas aí. Foi muito legal, vocês estão enviando perguntas ótimas pro Xandão. Dá gosto de responder. Tô sentindo que cada vez mais tô conseguindo ajudar as pessoas aí na jornada de campeãs dela. Fechou? Xandão, queria pedir pra vocês uma coisa. Deixem nos comentários desse vídeo as próximas perguntas que vocês querem que o último herói da Terra responda pra vocês na próxima gravação que a gente for fazer aqui, fechou? Que daí fica tudo melhor, consigo ler também o nome de todo mundo certinho, fica bem mais legal também a interação nossa. E é isso, podem lascar, descer o cacete aí, manda a pergunta que vocês quiserem que o Xandão responde, fechou? Espero que vocês tenham aí um bom final de ano, abençoado, Feliz Natal pra todo mundo aí, tudo nosso sempre, valeu, Super Xandão forever. No final da escuridão sempre haverá Xandão, tá ligado? Deixa comigo que no final dos tempos vai dar merda. Toma! Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own, yeah, let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.